inédita, irmão, aqui em Vitória. Quem conhece esse homem não conhece Vitória. O carisma dele, a forma dele agir é muito cativante e Deus o abençoe. Desde a primeira vez que eu conheci ele, ele me tratou como se a gente já fosse amigo há muito tempo, e isso foi bom para o desenvolvimento da nossa amizade. Amém? Queridos, abra sua Bíblia, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6 e versículo 11. 2 Samuel, capítulo 6 e versículo 11. Eu quero louvar a Deus pela vida da missionária irmã Poliana. É uma bênção de Deus, é amiga também. Deus abençoe também a vida da irmã Edna. Não achei ela aqui hoje não, ela está aqui não. Pronto, leva a saudação de paz para ela também, em nome de Jesus. A minha esposa está me dando a honra na noite de hoje, juntamente com meu filho. Nós formamos uma família, né? Junto conosco tem duas pessoas que fazem parte do ministério ao qual estamos dirigindo há 2 anos, amém? Por 2 anos tomamos conta da igreja, e o jovem Bruno que louvou está cooperando conosco, juntamente com o jovem David. 2 Samuel, capítulo 6 e versículo 11. Todos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim o texto: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 vezes, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Quantos podem dizer amém? Amém. Olha para quem está ao teu lado e diga para ele: tira a expectativa, e use a fé. Pronto. Tira a expectativa do pregador, usa a fé para que Deus use ele, e esse lugar vai ficar pequeno daqui para o término desse trabalho, amém? Você está dando glória a Jesus aí? Um tema muito propício para a campanha é falar acerca da Arca da Aliança. A Bíblia relata que Moisés, ainda no Antigo Testamento, retira o povo de dentro do Egito, de uma escravidão de 430 anos aproximadamente. E a Bíblia revela que quando Moisés chega no deserto com o povo, Moisés dá instrução para que toda a congregação adore a Deus. Só que o problema é que o povo não sabia para onde olhar, o povo não sabia como adorar, e o povo não sabia como fazer. Por quê? Porque 400 anos, meu pastor, o povo estava aprisionado dentro do Egito. E dentro do Egito eles viam as pessoas cultuarem as entidades egípcias. O deus Nube, eles viam o deus Abis, eles cultuar o deus Sol, Horus. E eles viam que existia um centro, e dentro desse centro existia uma estátua onde todos o adoravam. Só que Moisés está chegando agora para a congregação e está dizendo: olha, adora a Deus. E eles vão dizer: sim, tudo bem, mas aonde? Para onde é que a gente olha? Olha para frente, olha para trás, para cima, para baixo? O que é que a gente vai fazer? O povo fica sem direcionamento. A Bíblia diz que Moisés sobe para orar, e depois Moisés ele desce com a tábua da lei. Quando Moisés ele chega, o povo, por não saber a como e aonde adorar a Deus, havia feito um bezerro de ouro. E todo mundo conhece a história. Moisés chega irado, quebra a tábua de lei, joga bezerro de ouro para o lado. E a Bíblia diz que na mesma hora Moisés ele sobe para o monte de novo. Já havia passado 40 dias, 40 noites em oração e jejum para ter a revelação das tábuas. E quando ele sobe, a Bíblia diz que com o coração irado, Deus resolve trabalhar na vida de Moisés. Deus ele leva Moisés através de uma nuvem. Moisés agora está sendo arrebatado para enxergar o que ninguém da terra tinha enxergado. Deus está levando Moisés para dentro do céu, e lá dentro da eternidade Deus está dando as coordenadas do que Moisés deveria fazer lá embaixo. E Deus está pedindo para que Moisés ele crie simplesmente algo chamado de tabernáculo, ou algo chamado de templo, e teria suas divisórias, teria átrio, teria lugar santo dos santos, teria um lugar onde comportaria a Arca da Aliança.
Só que quando Deus está entregando as coordenadas de como fazer um tabernáculo móvel, porque o tabernáculo não era fixo, o tabernáculo era móvel. Toda vez que a nuvem se movimentava, a coluna se movia. Eles levantavam o acampamento, desfaziam o tabernáculo e seguiam viagem. Quando Deus mandava eles acampar naquele lugar, eles armavam as tendas e montavam o tabernáculo ali. E naquele lugar, com o tabernáculo montado, eles adoravam a Deus. Só que dentro de toda essa criação dos tabernáculos, Deus ele pede para que Moisés separe a Eliabe e a Bezalel, e esses dois cidadãos serão responsáveis pela construção. E é como se Deus estivesse falando a Moisés: olha, quando você descer lá embaixo, o que você falar, eu farei eles ver. Como assim, pregador? Eu vou explicar. Moisés vai dando as coordenadas do que Deus havia lhe pedido, e quando Moisés vai falando aqui, Deus vai dando em espírito o entendimento, e uma visão transcendental vai abrindo sobre Bezalel e Eliabe, e eles vão começar a ver o que Deus quer que eles façam. E dentro de toda essa criação, por nome de tabernáculo, chegou a Arca da Aliança. Era simplesmente uma caixa de 135 metros de comprimento, uma caixa com 75 centímetros de altura e 75 centímetros de largura. E dentro desta Arca da Aliança seria comportado alguns utensílios, mas o interessante é a matéria que Deus exige que a arca seja feita, porque ela tem que ser de cetim ou acácia, que é a mesma coisa. E o que é cetim e o que é acácia, presbítero Robson? Acácia e cetim nada mais é do que um pé de espinheiro, um pé de espinheiro bravo. A acácia e o cetim, eles só dão em lugar árido, em lugar seco, é difícil essa planta, até para se trabalhar com ela é complicado, mas Deus está dizendo: olha, pega a acácia ou o cetim e simplesmente trabalha sobre ele, porque vai ter que planear a madeira, vai ter que colocar ela dentro dos quadros, vai ter que colocar ela dentro do nível. Para quê, pregador? Para que o que Deus quer que aconteça venha a se realizar. Aí Deus vai dizer: agora pega o ouro fundido, porque Deus pede para que simplesmente pinte a arca por dentro e pinte a arca por fora, mas não existia tinta de ouro. O ouro foi derretido. Agora isso é lindo, porque o ouro, para ser trabalhado, ele precisa chegar aproximadamente de 200 a 300 graus Celsius, que é forma líquida para que ele possa ser manuseado. Mas se você pega o ouro numa alta temperatura dessa e coloca em cima de qualquer madeira, a madeira vai incendiar instantaneamente. Mas a madeira que comporta essa alta temperatura, paz dos irmãos, é a acácia, é o cetim. Deus estava dizendo: eu vou dar a madeira certa, porque quando vier a temperatura do ouro, pastor Samuel, ela não pode derreter, ela não pode incendiar, ela tem que comportar o ouro. Porque toda a Bíblia, quando nós lemos, existem muitas partes figurativas. E quando a gente fala sobre ouro, representa céu. Mas a madeira vem da terra, então representa a terra. Perceba que Deus está pegando aquilo que é da terra e está colocando o céu por dentro e colocando o céu por fora. Aí Deus vai dizer: pega essa arca de 135 metros e coloca 4 argolas ao redor delas. Para que as argolas, pregador? Para que uma haste de madeira transpasse ela. É criado uma espécie de tampo, e este tampo não é a tampa do propiciatório, é o que vai receber a tampa do propiciatório. É uma espécie de base, porque a arca é de cetim coberta com ouro, mas não é ouro maciço. Então, se colocar muito peso sobre ela pode rachar, ela pode trincar e ela pode ceder. Então Deus está dizendo: olha, faz uma base que comporte o que vai vir por cima, porque o que vem por cima é ouro maciço, é a tampa do propiciatório, é negócio do céu. Aí eles vão fazer. É Moisés falando e eles entendendo tudo. Aí quando eles criam a tampa do propiciatório, propositalmente 2 serafins curvados para baixo, com a face para baixo e com as asas para cima, vão ser colocados sobre a tampa do propiciatório da Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança, ela vai ficar dentro do tabernáculo. Aí o interessante é esse, porque a Bíblia diz que Deus ele descia no santuário. E sabe onde é que Deus sentava, pastor Samuel? Nas asas do querubim. Sabe onde é que Deus sentava? Na tampa do propiciatório. Deus ele sentava na tampa do propiciatório e ali existia uma comunhão divina entre Deus e o homem. Então isso é criado uma parte figurativa, aonde a Arca da Aliança representa a Shekinah. E o que é Shekinah, pregador? A real presença de Deus. Todo mundo sabe que quando fala de Arca da Aliança,
está falando da própria pessoa que criou os céus e também criou a terra. Só que isso é lindo, porque o primeiro tabernáculo é móvel. Só que o segundo tabernáculo ele é um tabernáculo fixo. E é quando a planta do tabernáculo chega na mão de Davi, a mão de Davi está manchada de sangue, Davi pega a planta e passa para Salomão, e ele edifica o templo de Salomão. Ali é o segundo templo, porque o primeiro é móvel, monta, cultua, desmonta, vai, para, monta, cultua, desmonta, vai. Isso é um tabernáculo móvel. Mas o tabernáculo que está sendo edificado agora, já na parte de Davi, é um tabernáculo fixo. Deus ele descia dentro do santuário, dentro da congregação, e lá Deus ele se congratulava. Mas a Bíblia vai dizer que por conta da rebeldia do rei Saul, juntamente com os seus filhos, eles vão perder a maior representatividade de Deus de dentro de Israel. Eles vão perder a arca da aliança, e batalhas serão travadas, luta vai ter que acontecer. A Bíblia diz que Davi ele prepara quase 32 mil homens, os seus valentes de guerra, para ir recuperar a arca da aliança. A Bíblia revela que após a batalha, Davi consegue trazer consigo a arca da aliança. Só que na hora do manuseio da arca da aliança, acharam por bem de colocar ela sobre um carro que era puxado por gado, carregado por boi. E a Bíblia vai dizer que a arca da aliança está sendo colocada lá. Mas uma das ordenâncias de Deus é que a arca da aliança fosse levada pelos levitas. Por que pelos levitas e por que não pela carroça de boi? Porque quem carrega a presença de Deus tem que sentir o peso da glória, tem que sentir o peso da responsabilidade. Não adianta querer pegar a arca e colocar a arca sobre boi, porque quem vai carregar o peso é o boi. Deus está dizendo, quer ter minha presença, tem que sentir o peso dela. Quer ter a graça, tem que sentir o peso dela. Tem que sentir o peso da responsabilidade. Só que quando a gente fala de levita, é dividido em três partes. Dos levitas vieram os sacerdotes, dos levitas vieram o sumo sacerdote, e dos levitas vieram os cantores. Só que é interessante isso, porque da tribo dos levitas vai ter uma tribo dentro da tribo de Levi, ou da tribo dos levitas, chamado Coatita, que são conhecidos como os coates. E é justamente os coates que poderiam pegar nas hastes que transcendem a arca da aliança. Nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote, nenhum cantor poderia colocar a mão ali, a não ser que fosse coate. A Bíblia diz que quando a arca da aliança foi colocada sobre esta carroça de boi, os bois tropeçaram um sobre o outro e a carroça vai virando. Quando a carroça vem virando, a arca vem tombando junto. Quando a arca vem tombando junto, a Bíblia diz que um homem, por nome de Uza, ele vai tacar a mão na arca, no intuito de querer defender para que a arca não caia. Mas quando ele coloca a mão na arca, meu Deus, a Bíblia diz que na hora a ira de Deus se revela, porque está tendo desobediência. Deus não compactua com isso. A intenção foi boa, mas o jeito de fazer foi errado. Não adianta ter intenção boa e fazer o que não está dentro do cronograma. Não adianta querer ser alguém que você não é. Não adianta querer ser Pedro, porque Pedro tinha um grave problema. Sabe qual era o problema de Pedro? Pedro era pescador. Pedro era o quê? Pedro era o quê? Sabe qual é a arma de ferramenta de um pescador? É faca para cortar simplesmente anzol de boca de peixe. Mas Pedro anda não é com faca, Pedro anda com espada. Chegou o momento que Pedro foi usar a espada e Deus entendeu ele naquela hora, dizendo: olha, Pedro, eu não estou querendo guerra não, Pedro. Tu está querendo tumulto, tu está querendo aqui acabar com tudo, Pedro. Guarda essa espada. Pedro não entendeu. Aí Jesus disse: Pedro, se eu quisesse guerra, eu dava só uma ordem, e meu pai que está no céu, que é general, mandaria o exército, e esse exército desceria e acabaria com tudo. Por que, pregador? Porque na Síria apenas um anjo matou 185 mil homens. Jesus está dizendo que a legião era o exército suficiente para acabar com a esfera da terra toda. Jesus estava dizendo: Pedro, pega a espada e guarda. Por quê? Porque o caráter de Pedro não era de coragem, o caráter de Pedro era de covarde, mas a arma que estava sobre ele estava lhe impulsionando a ser o que não era, estava lhe impulsionando a fazer aquilo que não deveria fazer. Porque capítulos depois alguém vai olhar para Pedro e vai dizer: tu é um deles. Pedro vai dizer: não. Vou olhar, mas tu parece
parece com ele. Pedro vai dizer, nada disso. Tu fala igual a eles. Pedro diz, não, o galo canta. É Jesus dizendo, tá vendo, Pedro? Tu sempre fosse covarde. Tu queria usar uma arma que não te pertencia. Pega o que não é teu e entrega quem pertence. Usa foi lá e tacou a mão. Quando ele segura a arca, a intenção é boa, porque é para a arca não cair. Mas Deus disse não. Só quem pode mexer na arca é os coates. Tu é da tribo de Benjamim. Não rola. Fogo desce. Marcas sobre seu corpo, ele é fulminado. E quando ele morre, está Davi. Está 32 mil soldados assistindo em loco o que está acontecendo. Davi vai olhar e vai ficar com medo de Deus. Porque existe a diferença entre temor e medo. Temor é respeito e medo é medo mesmo. Davi não teve temor, Davi teve medo, porque Davi viu a intenção de Uza, mas Davi viu que dentro da intenção dele que era boa, Deus não se agradou e matou. Davi disse, pera aí, eu não vou botar a mão ali, porque um levita foi lá, botou a mão e morreu. Eu? E o que é que a gente vai fazer, Davi, com essa arca? É perdedor. É pegar a arca e deixar lá. Por quê? A gente deixa lá. Depois a gente vê o que é que a gente faz para tirar a arca de lá. Mas deixa a arca lá. Só que Davi está deixando a arca com medo. Mas Davi não sabia o peso da arca. A Bíblia diz que a arca ficou 3 meses. E nesses 3 meses a Bíblia diz que Ebed-Edom se tornou próspero em todas as áreas. Ebed-Edom se tornou referência em todas as áreas. Aí Davi, quando viu que Ebed-Edom estava próspero, disse, chegou a hora da prosperidade entrar dentro de Israel também. Vamos buscar a arca de lá. Aí Davi vem com a arca. Olha aqui para mim. E ele vem carregando a arca. E uma festa foi preparada por Mical, ou Milca, que é a esposa dele. E essa festa é para recepcionar Davi com seus valentes e a arca que viria. Só que está Davi dentro da imponência humana. Está Davi dentro do protocolo do homem. Está Davi querendo fazer o que o homem delegou para que Davi fizesse. Já percebeu que tem pessoas que querem desenhar como o culto vai ser? Quer desenhar como é que vai ser a palavra do pregador? Quer desenhar como é que o pastor Samuel vai fazer? Isso é culto maquete. Culto maquete com Deus não rola. Por quê? Porque a gente limita Deus de trabalhar no nosso meio. Eu ainda sou do tempo de crente que pula, crente que roda, crente que salta. Não pregador, mas eu não gosto. Você errou o culto, porque daqui a pouco tem gente que vai ficar em pé. Daqui a pouco Deus vai manifestar a glória dele. E se eu fosse você, eu levantava a mão para o céu, abria a boca e soltava a glória, porque Deus é Sabe qual foi o problema de Davi? Pergunta qual foi o problema de Davi. Eu não escutei, pergunta qual foi o problema de Davi. Davi se importou em impressionar os homens. Eu vou liberar essa. Porque vem a arca da aliança, vem 2 bandeiras erguidas. A dos filisteus mais baixa e a da nação de Israel mais em cima. Davi já estava dizendo a gente, na guerra a gente venceu. A bandeira que está erguida é a nossa, que está embaixo do inimigo opositor que perdeu. A gente está entrando. Só que a festa está preparada. Aí Davi está vindo sobre um cavalo, com a roupa real, anel de rei, coroa de rei, como manda o figurino. Davi vem vindo, trazendo a arca. E Davi está dizendo, eu estou dentro do protocolo. Eu não posso gritar, não posso rodar, não posso tirar terno, não posso sair do microfone. É 2 passos para a direita, é 2 passos para a esquerda. A teologia ensinou através da homilética que não pode estar falando muitas palavras repetidas. A teologia ensinou dentro da arte da homilética que o pregador tem que olhar centralizado para a igreja. A teologia ensinou dentro da arte da homilética que existe uma liturgia a ser tratada. O pregador não pode estar com muito sorriso, o pregador não pode estar gesticulando demais, o pregador não pode estar fazendo simplesmente muita expressão facial. É a arte da homilética. E Davi está vindo respeitando os protocolos dos homens, o ensino que ensinaram a ele. Davi vem andando todo durinho, parecia um picolé. Até Davi se deparar com quem entendia de mistério. Até Davi ver quem entendia do manto. Até Davi perceber quem tinha sensibilidade para Deus.
para mim, tem pessoas que estão ao seu lado que não vai gritar, e é normal. Tem pessoas que estão do seu lado que não vão dar aleluia, e também é normal. Por quê? Porque não conhece Deus como você conhece, não vive a experiência como você vivencia, não sabe do poder da presença como você sabe. Quem não sabe o poder da presença não pode julgar ela. Segura aí, lá vem o rei. Quem é que está vindo? Diga o rei. Lá vem o rei. Quem é que está vindo? O rei. Imponente, cheio de protocolo. Mas aí Davi vai se deparar com quem conhece a presença. Porque no nosso meio tem dois tipos de pessoas. Tem um crente convertido e tem um crente convencido. No nosso meio sempre vai existir isso. Duas classes de pessoa. A que veio adorar e a que veio ver se o culto está funcionando. Não, existe isso. Está todo mundo olhando para Davi, só que aí é o problema. Sabe qual é o problema? Davi vai tirar a visão das pessoas e vai olhar os anciãos. Não, Davi não olhou criança. Davi não olhou adolescente. Davi olhou os anciões. Então vamos parar com esse negócio de dizer que ancião não pula, que ancião não roda, porque roda e pula. Davi estava olhando o pastor Samuel. E quando Davi ele percebe a afeição dos anciões, eles pareciam panela de pressão em ponto de estourar. Por quê? Porque estava tudo se segurando. A real presença estava vindo, eles estavam doidos para dar glória, doidos para dar aleluia, doidos para levantar a mão, doidos para rodar, doidos para marchar, doidos para cortar laço. Mas está todo mundo se segurando. Por que está se segurando? Porque o rei está imponente. Se eu pular, o rei reclama. Se eu gritar, o rei vai reclamar também. Eu tenho que fazer o que o rei está fazendo. Davi, quando olhou para a esposa dele, seca, crua, vazia, sem presença, sem nada, olhou e percebeu os velhos, olhou para ele e disse: eu tenho duas opções. Ou o filho feito daquela geladeira que está lá, ou me envolve na presença do Deus está aqui. E aí, provedor, o que foi que Davi fez? Ele olhou para todo mundo e disse assim: o problema é a roupa. Eu vou mostrar a vocês uma coisa. Alguém dizia: ele tirou a vestimenta real. Davi olhou e disse: não é para tirar a vestimenta real, eu estou me preparando para dar lugar. Porque agora eu vou rodar, agora eu vou rodar, agora eu vou me preparar. Quem é que veio para dançar na presença de Deus? Quem é que veio para adorar? Ai, meu Deus do céu, levanta a mão para cima da boca. Quem tem glória, vem com glória. Quem tem aleluia, vem com aleluia. Abre a boca. Pega na mão de quem está do teu lado, pega na mão dele, pega na mão dela. Pergunta ele: vai ficar feito Mical ou vai ser feito Davi? Pergunta: vai ser feito Mical ou vai ser feito Davi? Vai ficar de boca fechada ou vai abrir a boca? Vai ficar parado ou vai se movimentar? Deixa eu ver quem está entendendo esta palavra. Tem Mical engroxando a cara, tem Mical querendo não se embora, mas tem Davi ainda que é sensível à presença, tem Davi no nosso meio que é sensível. Levanta a mão para adorar, levanta quem tem glória da glória. Meu Deus do céu.
da aliança representa a presença de Deus. Só que isso é no Antigo Testamento. No Novo Testamento as coisas vão mudar. Glória a Jesus. Por que é que vão mudar, meu presbítero? Eu vou te explicar. A arca da aliança hoje é você. Não, você não entendeu hoje. Madeira de cetim é difícil de se trabalhar. Madeira de cetim é cheio de espinheiro. Todo mundo que chegou aqui chegou cheio de espinho. Mas o carpinteiro de Nazaré passou tudo. O carpinteiro de Nazaré passou a plena. O carpinteiro de Nazaré colocou os quadros. Diga para quem está ao seu lado, dentro da arca tinha a tábua da lei. Diga, dentro da arca tinha a vara de Arão. Diga, dentro da arca tinha vaso. Diga, dentro da arca tinha maná. Diga, a arca não estava vazia. Aqui agora. 135 metros de comprimento. Quantos metros? 135 metros. Oh, perdão, 1,5 metro de comprimento. Quantos metros? 1,5 metro. 75 centímetros de altura, 75 centímetros de largura. Isso é arco, o caixote. Só que aí dentro da arca tem só uma vara. Presta atenção. Dentro da arca tem 2 tábuas. Dentro da arca tem um vaso. E dentro da arca tem maná. E o resto do vazio da arca? Está entendendo que a arca somos nós? Por mais que a gente tenha as dons de Deus dentro da gente, existe uma natureza que nos deixa vazio. Existe uma natureza que nos inibe, nos proíbe, nos cega. Eu vou provar da Bíblia. Porque Jesus em João capítulo 20 olhou para os discípulos e soprou sobre eles o Espírito. E disse: recebei o Espírito. O povo recebeu, não foi? Quem recebeu, Jesus deu uma ordenança. Ele disse assim: olha, agora ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestidos de... Peraí, Jesus já tinha soprado. Quando ele sopra, meu pastor, o povo recebe o Espírito Santo. A arca está sendo preenchida. Aleluia. Aí ele está pegando quem está preenchido e está dizendo assim: olha, agora fica em Jerusalém, até que do alto tu seja revestido. Porque para receber o Espírito Santo é aqui. Mas para receber o revestimento não é aqui, é aqui. Por isso que veio do alto um som e veemente e impetuoso, e entrou e encheu a casa. Ou seja, é impossível encher quem está do lado de fora, só se enche quem está do lado de dentro. Porque em João 20 eles recebem o Espírito Santo e eles estão vestidos. Perceba a expressão: ficai-vos em Jerusalém até que do alto seja revestido. Existe uma diferença entre vestir e revestir. Aleluia. Perceba que eu tirei do terno, mas eu estou nu, eu estou vestido. Só que quando eu coloco o terno, pastor Samuel, eu estou revestido. Só que se eu tenho a revestimenta num temporal, na tempestade, a probabilidade de me molhar é mais fácil. Mas se eu estou revestido, a tempestade vem, bate na capa, para depois da capa bater na terra. Está entendendo que nem todo mundo vai ser revestido? Deus ele reveste quem é para a linha de frente de uma obra. Deus ele reveste para quem está preparado a colocar a mão no inferno e tirar as vidas de lá. Só que isso é lindo. Porque olha a expressão que Paulo vai usar a carta segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temo, porém,
abrigados em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas dele. Está entendendo que Paulo está olhando para os vasos e está dizendo que dentro do vaso existem preciosidades. Só que Paulo está comparando a arca da aliança, que hoje somos nós, a vasos de barro. Por que é que Paulo compara a gente a vaso de barro? Porque Jesus, ou Deus, na sua criação, quando vai fazer o homem, faz o homem do barro. Mas existiam preciosidades com maior valia do que o barro. Porque antes de Deus fazer o homem, Deus faz os anjos. E quando Deus cria os anjos, Deus ele cria Lúcifer. E Lúcifer, antes da criação do homem, caminhava, pisava sobre pedras alfogueadas. E a sua vestimenta era coberta com pedras preciosas: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. 9 pedras está acoplada na roupa dele. Só que tem o ouro, porque ouro não é pedra, ouro é metal. Então existem 10 preciosidades que estão na vestimenta dele. Só que quando Deus vai fazer o homem, Deus ele não pega jaspe, Deus não pega safira, Deus não pega carbúnculo, Deus não pega esmeralda, Deus não pega ouro. Deus vai lá no ribeiro, cata a mão no barro e trabalha com o barro. Agora olha aqui para mim, se fosse você que fosse criar alguma coisa, você não ia criar do barro. Você tem o ouro para trabalhar com ouro, você tem o diamante para trabalhar com diamante. Vai botar a mão no barro, vai nada. Você vai trabalhar com aquilo que é de valia. Mas Deus não, ele vai lá, taca a mão no barro e faz do barro um vaso. Todo mundo, quando fala de vaso, a gente lembra de Jeremias 18, sim ou não? Porque Jeremias no capítulo 18 vê uma olaria, e na olaria só se trabalha com vaso. Só que todo vaso é a base de argila, e toda argila é barro. Existem 200 tipos de barro, mas apenas 8 servem para fazer vasos. Ou seja, 192 barro está infiltrado, mas não presta. Deus sabe quem tem, quem não tem, quem é, quem não é, quem vai, quem não vai, quem entra, quem não entra, quem sobe, quem não sobe, quem fica, quem não fica, quem faz, quem não faz, quem dá glória, quem não dá glória, quem se envolve, quem não se envolve, quem é chave, quem é vazio, quem se entrega, quem não se entrega. Meu Deus! Uramaia, céu e que venegácia. Eu tenho que terminar isso aqui é um rolo. Deus ele pega o vaso e ele diz: olha, Jeremias, assim como o vaso na mão do oleiro, assim é vós, ó casa de Israel, em minha mão. Só Deus chamou Paulo de vaso escolhido. Só Deus mandou Paulo dizer que os vasos estão cheios de preciosidade. Só Deus mandou Paulo falar que dentro de uma casa tem 4 tipos de vaso. Só Deus falou simplesmente para Jeremias que a nação era vaso. Se é Deus que está dizendo que a gente é vaso, quem sou eu para refutar que não é? Agora seria injusto, porque Lúcifer traiu, mas ele tinha preciosidade. Deus olhou para os vasos, pastor Samuel, e disse: se ele, que não era merecedor, tinha preciosidade, eu preciso entregar preciosidade à minha igreja. Eu preciso colocar algo dentro dessa arca, eu preciso colocar alguma coisa dentro desse povo, eu preciso encher esse povo de alguma coisa. E o que é que ele fez, pregador? Se Satanás tinha 9 pedras, Deus lhe disse: eu entrego 9 dons. Primeiro, palavra de sabedoria. Segundo, palavra da ciência. Terceiro, fé. Quarto, cura. Quinto, operação de maravilha. Sexto, a igreja terá profecia. Sétimo, discernimento de espírito. Ai, meu Deus do céu. E variedade de línguas é o número 8. E interpretação de línguas é o número 9 de dons. Mas pregador, Satanás tinha 10 preciosidades na roupa dele. E tu falou de 9 pedras e 9 dons. E o ouro, Deus ele disse: a igreja não vai perder, porque eu vou entregar o fruto do Espírito. Vai ser cheia, vai ser cheia. Dá uma olhada para quem está à tua direita.
quem está à tua esquerda. Olha na cutucada de quem está à tua frente. Olha para esse vaso aí, olha para trás. Eu não sei se você está entendendo, mas esse vaso que está na sua frente tem alguma preciosidade dentro dele. Tem profecia, tem línguas estranhas, tem interpretação, tem cura, tem variedade, tem benignidade, tem fé. O povo não é vazio, pastor Samuel. O povo está cheio, cheio, cheio. Meu Deus. Alarga, série, minha solta, benefácia. Urabacantorô de Camanagaça. Deixa eu ver quem tem glória. Deixa eu ver quem tem glória. Deixa eu ver quem tem aleluia pra adorar. Pregador, porque a Cássia. Olha para quem está do outro lado e diga: a Cássia, porque aguentava fogo. Diga: a Cássia, porque aguentava fogo. Diga: o espinheiro era feio. Diga: o espinheiro era feio, mas aguentava fogo. Aguentava fogo. Agora vai pegar, eu vou finalizar agora vai pegar. Paulo olhou e disse assim a Timóteo, capítulo de número 2 e versículo 20 da sua segunda carta: Timóteo, meu filho, prepara e escreve. O que, doutor Paulo? O que eu vou te dizer? Então diga que eu escreverei, meu servo, meu amo. Paulo disse: Timóteo, escreve aí que dentro de uma casa tem 4 tipos de vaso. Tem vaso de ouro, tem vaso de prata, tem vaso de madeira e tem vaso de barro, Timóteo. Alarga, série, minaga, sóbria. Agora eu vou entender porque é que Deus colocou a mão no ribeiro para fazer com barro. Porque não adiantava ter preciosidade e não segurar a presença dele. Porque pregador, vou liberar. Tá? Ai meu Deus do céu, a presença de Deus na Bíblia é representativa com fogo. A Bíblia diz que a presença estava na sarça, porque a sarça ardia e não se consumia. A Bíblia diz que no Carmelo o fogo desceu e a presença se manifestou. A Bíblia diz que, ai meu Deus, Abraão subia para o Moreá e carregava fogo, presença. Ai meu Deus, dentro do santuário, quem acendeu o catiçaz de 7 pontas foi o próprio Deus que soprou. Responsabilidade do sacerdote e pregador: não deixar com que o fogo se apague. Uma espivitadeira, uma espécie de agulha, é usada para desentupir a ponta dos candelabros. Por quê? Porque quem acendeu o fogo não vai acender de novo, porque já tinha acendido. Às 10:05 tem lamparina e 5 perdeu o azeite. Se não tem azeite, não tem como ter fogo. Para que fogo, pregador? Para quando o noivo vir, ele catar o candeeiro da mão da noiva e olhar se ela está pronta, e olhar se ela está adornada, e olhar se ela está sem mancha, e olhar se ela está sem mácula. Agora olha aqui para mim. Se pegar o fogo, meu filho, e colocar no ouro, o ouro derrete. Se pegar o fogo, pastor Samuel, e colocar na prata, a prata fica líquida. Se pegar o fogo, meu diácono, e colocar na madeira, ela incendeia. A única madeira que foi preparada para segurar a pressão de fogo é barro. É barro. É barro. Eu vou liberar isso aqui. Olha aqui para mim. Ai meu Deus, naquele final de semana a gente gosta de se reunir em família, sim ou não? E muitas vezes a gente faz uma feijoada, mas feijoada boa é na panela de barro. A gente coloca feijão, orelha, pé de porco, coloca coicinho, coloca bacon, coloca calabresa, coloca feijão preto. Mas não adianta ter tudo isso dentro da panela se não aquecer ela para que ela prepare o que está dentro. Tem que colocar fogo na panela. Quanto mais fogo, melhor a comida fica. Quanto mais fogo, mais cheia a comida tem. Quanto mais fogo, mais o apetite vai criando. Está entendendo? Eu vou liberar isso aqui. Está assim de crente se achando ouro. Aí chega dentro da igreja, só ele prega, só ele tem, só ele sabe, só ele é, só ele faz. Tem cantor que se não cantar, mulher não desce. Tem pregador que se não pregar, Deus não aparece. É não, meu filho. Você é vaso de ouro. Quando o fogo vier, você vira nada. Porque Deus não procura ouro, nem prata, nem madeira. Mas Ele quer saber onde tem vaso e tem prata. Alma, pressa, eliminação.
quando você senta, levanta e vai para o outro banco, existe sim, é ouro, é prata. Por isso que quando o fogo desce dentro do santuário, não entende nada, porque está preocupado com a beleza, não quer chorar para não barrar a maquiagem, não quer pular para não perder a ética. É ouro, é prata, eu vou respeitar. Mas aqui dentro tem vaso de barro, dá o sinal aí. Levanta a mão, eu estou passando. Olha os vasos de barro aí. Olha os vasos de barro cheios. Olha a arca da aliança cheia. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Passando a gente de plástico. Que me deixasse. Mira para contorou. Que me deixar. Quem tem glória. Quem tem glória. Quem tem glória. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Olha os vasos de barro. Olha os vasos de barro. Eu estou vendo a mesa cheia. Eu estou vendo alguém se enchendo. Eu estou vendo alguém se enchendo. Eu estou vendo alguém recebendo. Só quem está recebendo nesta presença dá um sinal. Só quem está recebendo nesta presença deixa um sinal. Só quem está recebendo nesta presença deixa um sinal. Fica de pé para adorar comigo. Fica. Fica de pé para a glória. Fica. Fica de pé para dar aleluia. Fica. Quem tem glória. Quem tem glória. Quem tem glória. Quem tem glória. Pega na mão dele, pega na mão dela. Pega na mão dele, pega na mão dela. Pega na mão dele, pega na mão dela. Diga pra ela, nós somos cheios. Diga, somos cheios. Diga, tem presença. Diga, tem alegria. Diga, tem virtude. Diga, tem sentido. Só quem está sentindo esta presença, levanta a mão. Levanta a mão, vou ministrar. Levanta a mão, vou ministrar. Fica com a mão erguida quem quer receber poder. Fica com a mão levantada quem quer receber virtude. Fica com a mão levantada quem quer receber o céu. Fica com a mão levantada quem quer transbordar. Fica com a mão erguida quem quer ser cheio. Fica com a mão, levanta a mão, levante a mão. Senhor, eu preguei tua palavra depois e acredito no poder da mesma que preguei. Senhor, se tiver um vaso com a mão para cima, que o Senhor está pronto para derramar a glória, pega ele agora, pega ela agora e enche. Eu estou sentindo uma presença muito grande. Quem tem glória, vem glória. Quem tem aleluia, vem aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, receba renovo. Quem é batizado com o Espírito Santo, seja cheio. Agora. Ai, meu Deus do céu, pastor Samuel, é a presença, é a glória. Ai, meu Deus. O Eterno não desceu para sentar mais alto do serafim, mas ele veio para passear na congregação. Sinta a presença dele aí. Receba o toque. Quem é batizado, receba o batismo. Quem precisa de cura, receba a cura. Quem precisa de renovo, receba o renovo. Agora. Receba. Quem tem glória, deixa eu ouvir quem tem glória. Quem tem aleluia, abre a boca. Abre a boquinha. Ai, meu Deus do céu.
esse vaso que está do teu lado, vira para ele, vira para ela. Vira, desceu algo de Deus aqui, eu vou ministrar. Eu já estou finalizando. Vira para este vaso que está ao teu lado, olha para ele. Peça para ele olhar para você. Você vai ministrar algo de Deus para a vida dele. Vai ser boca de Deus agora para quem está do teu lado. Olha para esse vaso bonito que está do teu lado. Olha para ele, olha para ela. Diga, assim como Obed-Edom foi próspero na sua casa, por conta da presença. Diga, se prepare, porque hoje você leva a presença com você. Diga daqui, ai meu Deus, diga hoje. Você leva a presença na sua casa. Diga, coisas sobrenaturais acontecerão na tua casa. Coisas sobrenaturais acontecerão dentro do teu lar. Coisas sobrenaturais acontecerão na tua vida. Porque não é a arca, é o próprio Deus que está dentro de você. E está dizendo, eu vou contigo. Eu vou contigo. Meu Deus. Quem tem glória, quem tem glória, quem tem glória. Abre a boca para adorar. Satanás tentou acabar contigo, mas Jesus te trouxe. Satanás tentou te silenciar, mas Jesus te trouxe. Não abre essa boca e manda glória aí para o céu. Canta comigo, sei que estás aqui, Senhor. Eu quero ouvir a igreja. Pode perceber quem sou. Pode ver se há em mim. O quê? O verdadeiro adorador. A minha oferta é. Quem veio para oferecer? Ofereço a ti. Eu vou deixar a igreja cantar, pastor Samuel. Para reconhecer.
Vai dar tempo, vai ter culto, vai ter festa. Amém? Quem recebeu a palavra do Senhor, levante a mão direita e diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, cada palavra ministrada diante desse altar, conclui na minha vida, executa na minha casa. Diga assim comigo: a partir de hoje, escreva uma nova história na minha vida. Olha para teu irmão e diga assim: a partir de hoje, a tua casa será mais abençoada. Quem quer dar um glória para Jesus? Tem alguém nos meus que não é crente, irmão? Faça só levantar a mão para a gente conhecer. Pastor, ainda não sei. Tem um jovem ali de amarelo, tem Everton. Tem 2 jovens no caso, né? Diga para você não é um qualquer. Rapaz, que palavra forte, hein, pastor? Palavra poderosa. Amém, amém, irmãos? Ainda de pé. Vai ser rápido aqui, irmão. Eu quero chamar um casal aqui. Nós temos que voltar e resolver eles voltaram, saíram em paz e agora estão voltando em paz para vencer pela fé. Diga glória a Deus. Diga amém. Então os irmãos recebem o casal de volta. Não só ele não, né? Tem a família também ali. Então os irmãos recebem essa família de volta. Diga assim comigo: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por esse casal em nome de Jesus. Justo e eterno Deus, Pai da eternidade, nós te apresentamos, ó Deus, nosso presbítero Alisson, a sua esposa, nossa irmã Iris, a sua família, Senhor, que está de volta, retornando, Senhor, para um lugar de onde não deveria nem ter saído, Senhor, mas estão de volta para trabalhar na tua casa.